Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Queremos dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 12 de junho, vamos estudar os capítulos 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando pelos capítulos. Capítulo 9 tem como destaques o banquete da sabedoria e o convite da loucura. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador, traz afronta sobre si, e quem censura um ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola, e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho, quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Percebam então que hoje, em todo o estudo, nós veremos contrastes. Há um contraste entre o ingênuo e entre o sábio. O ingênuo, muitas vezes, ele vai ser bem visto no nosso mundo, pelo menos no sentido de que ele não tem malícia, ele é ingênuo, mas aqui não. O ingênuo, ele vai se dar mal, porque ele não é sábio. Percebam que no início falou a respeito de um banquete de pão e de vinho, por isso que nós tivemos aquela figura de Jesus. E todas as lições anteriores do mestre são cristalizadas neste retrato vívido da sabedoria e da loucura. Cada um convida o ser humano, desajuizado e inconstante, para um banquete. A sabedoria oferece a vida. No cardápio da loucura, só existe morte. E assim nós percebemos que um versículo que vale muito a pena a gente refletir é o 9. Provérbios 9, 9. Dê instrução ao sábio e ele se tornar mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. E também um outro versículo a respeito de repreender as pessoas, né? Porque lá no versículo 8, não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Porque um sábio vai saber lidar com uma repreensão, vai aprender. Mas o zombador, ou aquele que não é sábio,
O ímpio, ele não quer levar repreensão e ele não aprende. É isso então, né? A respeito de Provérbios 9, e nós temos a cena final, né, do 9:18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É o convite da loucura, o resultado é esse. É muito claro o livro de Provérbios que só há dois caminhos. Um conduz à vida, o outro à morte. Passamos então ao capítulo 10, onde nós temos como destaque o justo em contraste com o ímpio. O justo em contraste com o ímpio. Como eu disse antes, hoje nós veremos muitos contrastes. E a leitura diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza, o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem o alicerce eterno. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Precisamos sempre tomar um cuidado aqui, né, que não existe uma exatidão. Ele está falando em termos espirituais e em termos eternos. Em termos espirituais e em termos eternos, o ímpio só vai se dar mal. E o justo, aquele que crê em Cristo, que é justo, esse vai prosperar. Mas na vida sabemos que não é bem assim. Passando para o capítulo 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá.
As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, com muitos conselheiros a segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade, têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor, quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Podemos destacar neste capítulo 11, então, a repreensão, mais uma vez, do ímpio, em contraste com as bênçãos que o justo recebe. Vemos que, mais uma vez, há uma advertência para não ser fiador, mas, no final, fala e faz um apelo, Deus faz um apelo a nós para a generosidade. Uns dão com generosidade, têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Capítulo 12, o último capítulo, vamos prosseguir com a leitura. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto.
Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. O que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. E assim nós finalizamos os capítulos de hoje. Perceba que a partir do capítulo 10 não há subtítulos na Bíblia. E tudo aquilo é considerado como um livro só, escrito por Salomão. Depois, até o capítulo 22 seguirá nessa toada. A partir do 22, nós teremos até uma divisão diferenciada lá no livro de Provérbios. E nós percebemos que o jovem ele foi confrontado com uma escolha e estimulado a escolher a sabedoria. E agora a instrução começa, uma instrução prática que abrange todos os aspectos da vida. Como ensinamentos para hoje, podemos citar alguns. O convite gracioso da sabedoria se estende a todos os que vivem distantes da vida que ela oferece. Jesus Cristo convida o mundo para o seu banquete. Aqueles que respondem em fé viverão para sempre na companhia de Cristo e de seus convidados ao banquete, como nós vimos lá no início do capítulo 9. A lei de Deus adverte contra a loucura mortal à nossa volta. A vida no Evangelho nos salva de uma ignorante ingenuidade que nos leva ao desastre moral e espiritual. A lei é a luz que nos mostra a sujeira presente na casa da nossa vida. O Evangelho é a vassoura que varre. E assim a gente percebe que a ingenuidade ela não é benquista no texto bíblico. No capítulo 10, podemos trazer como lições as bênçãos materiais desfrutadas pelas famílias, que devem ser buscadas pelo trabalho prudente e diligente, realizado honestamente. Deus abençoa esse trabalho e o usa para suprir as necessidades do seu povo. Devemos ter cuidado para não nos esquecermos de que é Deus quem nos provê tudo o que necessitamos para o corpo e para a vida. As palavras que falamos podem ser uma fonte de vida e conforto, edificando aqueles que nos rodeiam, como também podem ser uma fonte de discórdia e perversidade, causando ódio e divisão. Por isso sempre devemos escolher as melhores palavras, as palavras mais prudentes, tomando cuidado de nunca contar fofocas, mentiras ou calúnias sobre outras pessoas. Defender aqueles cuja a reputação está sob ataque e perdoar as pessoas que pecam contra a gente. Jesus foi uma vítima de acusações falsas. O sangue que ele derramou na cruz cobre todas as nossas ofensas. Tanto os justos quanto os perversos, eles enfrentam tempestades e desafios. No entanto, os justos que andam no caminho do Senhor e vivem no temor do Senhor são abençoados com estabilidade, com alegria e a promessa da vida eterna.
O Senhor é a nossa esperança, a nossa saúde, a nossa fortaleza, o nosso caminho. A distinção entre os justos e os perversos não se limita às esferas privadas ou espirituais da vida, mas também se manifesta em palavras e ações públicas. À medida que buscarmos viver de uma forma íntegra, refletimos a justiça que recebemos, que é a justiça de Cristo, entre os nossos vizinhos, em questões comerciais e em nossa comunidade. Embora muitas vezes possamos nos sentir relutantes ou não qualificados para isto, Jesus nos declara, por graça, o sal da terra e a luz do mundo. Por último, Provérbios ensina a sabedoria de viver pela justiça, como o Senhor ensinou. A lógica mundana diz que nos tornamos ricos ao acumularmos o que temos, mas a palavra de Deus nos diz que as verdadeiras riquezas vêm para aqueles que dão generosamente. Devemos sempre devolver uma parte de nossos rendimentos para o serviço de Deus, que nos dá todas as coisas, e ajudar o nosso próximo de acordo com a sua necessidade. Afinal, esta é a forma maravilhosa como Deus trata os seus filhos. Ele nos deu generosamente tudo o que precisávamos, incluindo a vida eterna, ao enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Continue seguindo o canal da Igreja Luterana de Interlagos. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Provérbios. Muito obrigado por assistir. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.